Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, estamos estudando sobre a prece. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, lembramos que amanhã, hoje é dia 6 de agosto de 2021, amanhã, dia 7 de agosto de 2021, sábado, das 15 às 17 horas, horário do Brasil, e das 19 às 21 horas, horário de Portugal, nós estaremos realizando o projeto Imagem. Então, amanhã, Brasil, 15 horas, ok? Os dados estão na descrição deste vídeo. Vai ser pelo Zoom, está lá o ID, que é o código da sala, e a senha para entrar na sala, ok? Então, convidamos os amigos. São os 5 casos de desencarnação do livro Obreiros de Vida Eterna, do Espírito André Luiz, recebido pela mediunidade de Chico Xavier. Quem não puder, não tem problema, depois vamos colocar os vídeos no canal, ok? Muito bem, dado o nosso recado, vamos então ao estudo de hoje, que é ainda sobre o subitem que fala sobre a eficácia da prece. Ontem vimos os itens 6 e 7 e hoje vamos ver o item 8. No item 8, Kardec vai trazer um exemplo sobre a eficácia da prece. Vejamos o que ele nos diz. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente, um dos caminhos. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Então, ele está sintonizado, ele fez a prece e, acaso, ele acha que está andando ao acaso, mas o espírito o está orientando a seguir o caminho certo. Chega então a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, espera aí, Cristina, ele não fez uma prece, mas vamos dizer que ele faz uma prece sem fé. Tem pessoas que fazem prece com fé. Lembra o que nós vimos ontem no item 7? Está aqui, olha. Dirige com confiança. Essa confiança é fé. Às vezes a pessoa faz prece sem confiança. Faz por fazer, e na verdade é mais um pensamento com ele próprio, como se estivesse assim, eu preciso tanto sair disso, e o meu Deus, às vezes, é quase que um reflexo, é algo que ele não se envolve, né, nessa conversa, nesse pedido. Mas está aí, expresso e é ajudado. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive tomando o caminho da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. É interessante, né? Às vezes, nós oramos, e quando acontece uma coisa boa, às vezes, tem pessoas que não percebem que foi o resultado da prece, não é? Que houve uma ajuda do alto. E muitas vezes se fala exatamente isso, que, puxa, que sorte, que sorte. O
O acaso algumas vezes, diz aquele que não tem fé, ao invés de agradecer, não é? O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Então, aqui ele está mais confiando nele mesmo e no acaso do que na prece que ele fez e que, na verdade, ele não fez com aquele sentimento de confiança, não é? Mas, diz Kardec, dir-se-á, porque o bom espírito não disse claramente: siga esta vereda, este caminho, e ao fim dela encontrarás o que necessitas. Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? E Kardec mesmo responde. Na verdade, antes de responder, ele continua falando ainda sobre o espírito aparecer para quem está orando e não falar veladamente, falar claramente: olha, eu vou te dar a solução. E onde ficaria o mérito, não é? A decisão. Mas tudo bem. Então, dessa maneira, o crente, ou aquele que está fazendo a prece, ficaria convencido da intervenção da providência. Aqui nos lembramos agora de daquele apóstolo que eu quis lembrar, mas esqueci, eu ia falar do que duvidava. E teve que botar lá o dedinho na ferida de Jesus. Ai, é quase como se a gente esquecesse de propósito, mas tudo bem. O que Jesus diz a ele? Felizes dos que não viram e creram. Não é? Depois vocês vão botar, eu tenho certeza que as almas caridosas vão colocar lá o nome do apóstolo. Continuamos então. Estou morrendo de vontade de procurar o nome do apóstolo. Ai, meu Deus. Vamos colocar aqui apóstolo sem fé. Tomé. Tomé, que teve que ver para crer. São Tomé, não é que a gente chamava de São Tomé, agora a gente chama de Tomé. Né? Muito bem. Então, Tomé teve que colocar lá, eu só acredito que ele apareceu para vocês, porque ele é a primeira aparição aos apóstolos, Tomé não estava junto com os amigos. Então, ele disse, quando os apóstolos contaram que Jesus apareceu, eu só acredito se eu colocar o dedo nas feridas. E a primeira coisa que Jesus fez, quando apareceu de novo aos apóstolos e Tomé estava entre eles, foi dizer a Tomé: bota aqui o dedo na ferida. E Tomé coloca aquela ferida que Jesus foi feito com a lança, não é? E foi cortado e está lá que colocou o dedo na pleura. Foi fundo, né, o ferimento. E Jesus diz a Tomé: felizes daqueles que não viram e creram. Então, dessa maneira, eu ficaria convencido. Então, Kardec responde: primeiro, foi para lhe ensinar, não aparece por quê? Primeiro, para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das próprias forças. Afinal, não é uma criança pequenina, não é? Além disso, diz Kardec, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e a submissão à sua vontade, a vontade de Deus. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. E é interessante que é assim mesmo que acontece com a criança, né? Muitas vezes ela cai e fica ali, se não aparece ninguém, não, é meio assim, e ela acaba lá dando o jeito dela e levanta.
E aí exercita-se a autonomia, não é? Que é crescer, não é? Estamos aqui para crescer, para amadurecer. Kardec conclui dizendo: se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Então, Tobias é a história lá do Antigo Testamento. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Claro, estou com um anjo aqui comigo, melhor que o anjo não tem. Então, as soluções o anjo dará. Não preciso me preocupar. Isso aconteceria se o anjo tivesse dito a ele que era um anjo. Confiante no seu acompanhante, se soubesse que era um anjo, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Não foi na ida, mas na volta, que já estava tudo bem, tudo resolvido. Então, o anjo se revelou. Vimos então, e terminamos aqui, sobre a eficácia da prece. Vamos ver agora um outro item que é ação da prece, transmissão do pensamento. É interessante. Então, no item 9, Kardec nos diz: a prece é uma invocação. Então, nós, Senhor, quando chama Senhor, já há aquela uma invocação. Estamos conectados. É um momento de conexão. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, ao qual se dirige. Então, é bem a conexão. Lembro do tempo que era no início da internet, não é? Era a internet de escada. Então, vimos assim. Aí fazia a conexão. Hoje é super digital, super rápido, né? A prece, então, é essa invocação que possibilita essa conexão. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, ou seja, um louvor. Então, esses são 3 motivos pelos quais podemos orar: para louvar a Deus. Será que alguém faz uma prece só para louvar? Muito lindo, né? Ou podemos orar para pedir ou orar para agradecer. Podemos também ir na prece do Pai Nosso, que o próprio Jesus ensinou a fazer. Nós temos estas 3 partes na mesma prece, ou seja, o louvor, o pedido e o agradecimento. Como começa o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Louvor. Continua Kardec. Pode-se orar por si mesmo ou por outra pessoa, pelos vivos ou pelos mortos, pelos encarnados ou desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Olha que interessante. Então, se dirigimos a Deus, os bons espíritos responsáveis por executar as vontades de Deus recebem as preces. Se oramos para os bons espíritos, elas vão encaminhadas a Deus. Por quê? Porque os bons espíritos só podem fazer o que for da vontade de Deus, não é? Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então podemos orar a Maria, podemos orar a Jesus, ok, está tudo ótimo, aos bons espíritos, mas
eles só podem fazer mediante a vontade de Deus. Então, todas as preces que fazemos, eles são, como Kardec bem diz, intermediários, porque todas vão a Deus e de Deus é que saem vamos dizer assim, os encaminhamentos, não é, de cada caso. Muito bem, e quando falamos de Deus, mas Deus, suas leis, não é? Vamos então ficar por aqui hoje. Vimos o item 8 e o item 9. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.